Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Daniel de Ciências, né? Então a gente vai estar mais uma aula e dar continuidade, né, ao tema da nossa aula, que foi níveis de organização celular. E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho da integração do nosso organismo. Então, a integração no caso com os níveis que a gente viu na última aula: órgãos, tecidos, sistemas. Então a gente vai estar dando um exemplo, dando mais exemplos dessa integração. Então, como vimos, pessoal, né, então a gente vai possuir diversos tipos de célula e funções, cada uma com a sua função específica, né, que vão trabalhar de maneira coordenada, né, integrada, garantindo então a manutenção da vida e da saúde, né? Então, assim, vai garantir o bom funcionamento de um organismo. Só relembrando então quais que eram, né, os níveis de organização celular. A gente então a célula, que era a menor estrutura do ser vivo. Depois, conjunto de célula forma um tecido, no caso, por exemplo, células epiteliais formam a pele, né, o tecido que reveste nosso corpo. Diversos tecidos formam um órgão, né? Então, por exemplo, né, órgãos internos também são formados por conjuntos de tecido de células epiteliais. O conjunto de órgãos integrados forma um sistema, no caso, por exemplo, né, pulmão, faz parte do sistema respiratório, estômago, sistema digestório. E esses diversos sistemas integrados, né, vão formar o nosso organismo. Então eles estão integrados, estão trabalhando, né, de maneira coordenada, garantindo então a saúde do indivíduo, né, do organismo. Então qualquer alteração, né, entre desses níveis de organização celular, ele vai trazer consequências, né, vai trazer patologias, né, no funcionamento desse organismo, né, que vai gerar sintomas, né, que vão caracterizar, né, essa patologia, né, essa doença. Então a gente vai estar vendo um pouquinho, né, de alguns exemplos de doenças, né, que afetam, né, essa integração, né, e qual que é o efeito causado por essa patologia. Então a gente vai ter algumas causas, né, dessa alteração. A gente vai ter causas patológicas, acidentais, genéticas ou por agentes externos. Vamos então ver aqui um pouquinho de cada uma. Primeira causa, né, patológica, né, de alguma doença. Então a gente pode ter doenças que afetam, né, aqui são exemplos: doenças endócrinas, que afetam, por exemplo, o fígado e a tireoide. No caso da tireoide, pessoal, os sintomas que a gente consegue ver, né, a diminuição do metabolismo, né, a pessoa tem tendência de engordar, porque não consegue processar, né, todos os resíduos metabólicos, né, todas as substâncias do seu corpo. Então ocorre de forma lenta, né? E quando o metabolismo está acelerado, né, a pessoa emagrece rapidamente, né, devido a essa aceleração do metabolismo. Então tudo isso devido à alteração do sistema endócrino. Doenças do aparelho digestivo, né, por exemplo, gastrite, né, e úlcera, que afetam o aparelho do estômago. Doenças de pele. Então, se afeta a pele, pessoal, a pele é o que? É a nossa camada de proteção, né, do ambiente externo. Se afeta a pele, né, e fica aberturas, né, então vão favorecer a entrada de agentes externos, né, até mesmo vírus, bactérias, e vão penetrar o nosso corpo. Doenças de sangue e transtornos imunitários, né, então no caso principalmente doenças imunológicas, né, que protegem o nosso corpo contra agentes externos. Então, se tem queda do sistema imunológico, nosso corpo vai ficar mais suscetível, né, a doenças. Então, tudo isso são exemplos de doenças patológicas. A gente pode ter causas, né, acidentais. Então, por exemplo, a pessoa sofre um acidente, né, o que acontece? Ela vai ter quebrar algum osso, né, ou alguma estrutura do corpo em si. Então, vai afetar o sistema esquelético, né, que consequentemente, né, a nossa sustentação e locomoção. Então, nossa locomoção será afetada. Sistema nervoso, né, então nervos, né, ligamentos são afetados, né, a pessoa pode ter dificuldade, né, em alguns movimentos ou até mesmo perder alguns movimentos devido a esse rompimento da ligação, né, entre neurônios, né, nervos
e ligamentos em si, né? Então a pessoa vai afetar a locomoção, ou até mesmo, por exemplo, né, se for casos mais graves, afetar funcionamento de órgãos internos, né, que necessitam de funcionamento de involuntário, né? Então pode também ser afetado. E sistema sensorial, né? Então, por exemplo, a pessoa sofreu alguma queimadura, né, muito profunda, né, ou afetou algum determinado órgão, então ela pode também ter perda sensorial, né? Há alguns casos, pessoas têm perdas olfativas, né, devido a algumas doenças. Então, tudo isso ocasionado, né, por acidente. Então, é o segundo fator que pode afetar essa integração do nosso organismo. Outro fator, pessoal, fatores genéticos, né? Então a pessoa já nasce com alguma patologia, né, alguma doença, devido a alguma alteração genética, né, ou carga genética trazida pelos pais, né? Então ela pode estar desenvolvendo esses fatores. Alguns exemplos que a gente pode ter: osteogênese imperfeita, né? Ela é conhecida principalmente por ossos de vidro, né? Então a pessoa ela vai ter uma dificuldade na produção de colágeno, né? Então o colágeno garante a resistência dos ossos, né? Então os ossos ficam mais frágeis. Então qualquer movimento brusco, né, pequenas quedas podem levar, né, a fraturas, né? Então a pessoa durante a vida, né, tem várias fraturas devido a essa deficiência na produção de colágeno. A gente também pode ter a epidermólise. O que é epidermólise? A pessoa ela vai ter uma pele mais frágil, né? Então qualquer atrito, né, na pele, né, já vai causar uma lesão, até mesmo vestir a roupa, né, até mesmo áreas, né, entre braços, né, entre virilhas. Então devido a esse atrito, né, ela pode estar lesionando, né, a pele. Então a pele vai ficar mais suscetível, né, a ferimentos, né? Então é uma causa também genética. Outro exemplo que a gente pode ter: anemia falciforme, né? Então a pessoa ela vai ter uma deficiência na produção das hemácias, né? As hemácias são células responsáveis, né, por transportar o oxigênio, né, pelo sangue, né? Então a pessoa que tem anemia falciforme, né, então ela vai ter cansaço, né, dor, devido a essa pouca oxigenação, né, das células sanguíneas. Então ela vai ter mais dificuldade, né, no transporte de oxigênio pelo sangue. E outro exemplo que a gente pode ter também de causa genética é a distrofia muscular de Duchenne. O que é isso, né? A pessoa ela vai ter uma perca da resistência muscular, então ela vai ter mais dificuldade em andar, né, de ficar em pé. Então tudo que exige um funcionamento de músculos, né, ela vai perdendo nessa força, né, ao longo do tempo, né. Em casos mais graves, né, pode até levar a falecimento, né. Por quê? Porque o nosso diafragma ele também é um músculo, né? Então com o tempo, se caso for afetado, diafragma, musculatura intercostal, né, que é localizada na nossa caixa torácica. Se caso for afetado, né, então vai perder esse movimento, né, involuntário, e a pessoa pode vir a um óbito. Então são exemplos de causas genéticas. E temos também, né, agentes externos, como por exemplo dengue hemorrágica, né, que é transmitida pela dengue. Então pode ser afetado o fígado também, né? Então a pessoa afetando o fígado, né, então vai afetar também a retirada de impurezas, né? Então ela vai ficar mais fragilizada, né? Então é uma das consequências. Chagas, transmitida pelo barbeiro, né? Então vai afetar a musculatura do coração, né? Então vai ficar mais fraco, né? Podendo até ao longo do tempo levar à morte. Tétano também, transmitida por uma bactéria, né? Então a pessoa pode ter os nervos afetados, né? Então sentir dor, contrações involuntárias, tudo isso devido à presença dessa bactéria. Então a vacinação, né, é eficiente nesse caso, né? Por isso tem desde cedo, né, a gente tem a vacinação contra tétano.
E temos a tuberculose também, né, que vai afetar os pulmões. Então, se vocês observaram, né, cada uma vai afetar um órgão, né, ou sistema específico, né, que vai trazer consequências, né, para a saúde do indivíduo. Então, pessoal, cada uma delas, né, cada um desses exemplos, né, eles vão afetar determinado órgão, né? E se afeta um órgão, um tecido, né, do sistema, então a pessoa, né, ela vai ter uma saúde debilitada, né, não vai ter uma boa qualidade de vida, né? Então essa está afetada. Alguns exemplos, pessoal, que o nosso corpo produz para poder alertar que algo não está bem no nosso corpo: febre, dor e inchaço, né? Por que febre, né? Febre é devido a uma ação natural do nosso corpo, né, que ele produz para tentar se proteger, né? Então ele eleva a temperatura para tentar matar organismos, né, invasores que tenham entrado no nosso corpo. Então ele eleva a temperatura numa tendência de proteção. Dor também é um alerta, né? Por quê? Porque sem a dor, pessoal, né, o nosso corpo, né, a gente sofreria acidentes e não sentiria cortes, né, por exemplo, né? Então é algo proteção natural do nosso corpo. Então ele alerta que ali, né, tem algo perfurando, né, cortando. Então se a gente não tivesse essa sensação de dor, a gente teria hemorragias, né, ferimentos que levariam à morte, né, sem a gente sentir, né? Então é uma proteção natural do nosso organismo. Inchaço, né, principalmente quando tem queimaduras, né, alergia a alguns insetos, né? Então algumas regiões do nosso corpo, como virilhas, né, pescoço, né, elas incham devido à ação do sistema imunológico, né? Então ela vai estar produzindo células, né, de defesa, né? Então essa região acaba tendo esse inchaço, né? Então é um alerta do nosso corpo de proteção natural. Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor da Neurociência, né? Então a gente vai estar mais uma